Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Torres e estou aqui para mais uma aula de ensino médio do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a aula de genética. O que seria a genética? Então, a genética é o ramo da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Para estudar a genética, as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações, existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com a genética clássica, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução, e mais recentemente se destaca a genômica, em que se utiliza a bioinformática para o tratamento dos dados. A gente precisa conhecer alguns conceitos básicos, né, e esses conceitos vão nos ajudar bastante. Quem não viu as aulas anteriores, vai aparecer um card logo acima, e esse card aí vai vincular vocês às aulas de citologia. Elas são a base para que a gente entenda melhor as aulas de genética. Inicialmente, vou falar aqui de células haploides e células diploides. As células haploides N possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos das espécies. Já as células diploides, 2N, são aquelas que possuem um conjunto de cromossomos, como é no caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai. As células diploides, os neurônios, as células da epiderme, dos ossos, entre outras. Falar rapidamente sobre cromossomos. Então, os cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral que se apresentam genes e os nucleotídeos. Então, o que é que estuda a genética? A genética estuda a natureza química do material hereditário, os mecanismos de transmissão do material hereditário e o modo de ação do material hereditário. Ok? Então, com tudo isso, a gente consegue entender de que forma as características são herdadas de uma geração para a outra. Então, vamos para os conceitos. O primeiro conceito é o conceito de genótipo. O conceito de genótipo está relacionado à composição gênica, ou conjunto de genes de um indivíduo. É representado geralmente por letras de nosso alfabeto, por exemplo, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, bezão, 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 bezinho, 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 cezão, cezão. Note que no genótipo estão representados um par de genes alelos. Par de genes, falei par de genes. Então, os genes situados na mesma posição do loco gene. Note que no genótipo estão representados o par de genes alelos, isto é, os genes situados em uma mesma posição. A gente chama essa mesma posição de locos gênicos. Ele é relacionado à mesma característica, ok? A mesma característica. Cada alelo ele foi herdado de um dos genitores. Então, um dos pais eles vão doar cada, por isso que é impar, tá? Então você tem um alelo de um pai e o outro alelo do outro indivíduo. Então um alelo é do pai e o outro alelo é da mãe. Então o par de alelos se localiza no loco gênico presente no par de cromossomos homólogos, que nos organismos eucariontes diploides são herdados a partir dos genitores. Um dos cromossomos vem do genitor paterno e o outro do genitor materno. Cada par homólogo apresenta um cromossomo do mesmo tamanho, do mesmo tipo e com a mesma posição centrômica. Um ponto que eu queria colocar aqui são genes. Então, só para que a gente lembre, os genes são fragmentos da sequência do DNA. E os genes eles são responsáveis por codificar uma informação que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Os genes eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Então, os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo lugar no cromossomo homólogo, mesmo locus, para determinar o mesmo caráter. Alelos, né, uma das várias formas alternativas do mesmo gene ocupar um locus no cromossomo. Então, você tem aqui o alelo azão e o alelo azinho, tá?
Então, vamos falar aqui um pouco sobre gene, né? Gene dominante. Então, os genes são fragmentos da sequência do DNA responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de uma proteína que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Os genes, é bom lembrar que eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Então, os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. No vocabulário da genética é muito comum a utilização de dois termos técnicos para se definir os genes: gene dominante e gene recessivo. Eles são representados por letras maiúsculas e letras minúsculas. O gene dominante, você tem lá o Azão, o Bzão, o Czão, o Dzão. A gente pode chamar assim ou a gente pode chamar de alelo dominante e alelo recessivo. O único gene dominante se manifesta. Isso significa que o gene dominante não precisa estar em dose dupla para se manifestar. Tá? Então nós vimos lá Azão, Azão. Então, independente de ele estar Azão, Azão ou Azão, Azinho, tendo apenas um alelo dominante, ele vai manifestar o seu caráter. Já o gene recessivo, ele é representado por letras minúsculas ou alelos recessivos. Então você tem aí o Azinho, o Bzinho, o Czinho. A princípio, o gene recessivo ele precisa estar em dose dupla para se manifestar. Isto é, a característica condicionada por genes recessivos ele é resultado da homozigose dos seus alelos recessivos. Então, se nós não temos a presença do gene dominante, então quem vai se manifestar, quem vai se expressar é o gene recessivo, tá? Então, o gene recessivo se manifesta na ausência do gene dominante. Tem os termos ainda homozigoto ou puro, quando no gene há dois genes iguais, Azão, Azão, ou Azinho, Azinho, ou Nzão, Nzão, como está aí no exemplo. Então, isso significa, homo significa, o prefixo homo significa igual, igual. Então, você tem aí os dois genes iguais. Já o termo heterozigoto ou híbrido é quando o genótipo há dois genes diferentes. Então, você tem lá um alelo dominante e um alelo recessivo. Os exemplos aparecem aí: Azão, Azinho, Pzão, Pzinho, Nzão, Nzinho e assim por diante. Então, vamos ver aqui na figura. Então, vamos ver nessa figura. Então, prestem atenção. Você tem aqui no mesmo loco gene de cromossomos homólogos, alelos que vão determinar uma característica, um caráter. Percebam que os dois alelos aqui, que aqui você tem dois alelos dominantes iguais. Então, poderíamos chamar ele de homozigoto dominante. Do lado direito, nós temos dois alelos iguais, só que recessivo. Podemos chamar de homozigoto recessivo. E aqui ao centro nós temos dois alelos diferentes. Podemos chamar de heterozigotos. Professor, não é homozigoto dominante recessivo? Não. Só pode ser chamado de heterozigoto. Também pode ser chamado de híbrido. Ok? Agora, em relação ao fenótipo. O fenótipo, gente, se refere à característica morfológica ou fisiológica resultante da expressão dos genes. Então, por exemplo, altura, cor de olhos, cor da vagem. A gente só está falando aqui de animal, de humano, mas não são só os humanos, tá? O genótipo está referindo a todos os seres vivos. Então, altura, textura, tipo sanguíneo, né? Todas essas características que são expressas, a gente relaciona isso a fenótipo. Então, o fenótipo ele reúne características resultantes da ação, da interação do genótipo, da informação que está lá no gene, mais o meio em que vivemos. Então, o fenótipo é igual à ação do genótipo mais a influência do ambiente. Percebam no exemplo abaixo. Em porquinhos da Índia, o gene Azão determina a pelagem negra, enquanto o alelo Azinho determina a pelagem branca. Quais os genótipos e fenótipos possíveis nesse caso para esses animais? Percebam que aí você tem o gene Azão determinando a pelagem negra. Preciso de quantos alelos para que
o gene se manifeste? A gente já viu lá no slide anterior que precisamos somente de um. Em relação à pelagem branca, a gente precisa obrigatoriamente da ausência da pelagem negra, do azão, e da presença de forma duplicada, né, de forma dupla, né, então do homozigoto recessivo do alelo azul. Tá? Então, quais os genótipos e fenótipos possíveis nesse caso para esses animais? Então, para que tenhamos um animal com pelagem branca, eu preciso obrigatoriamente, o fenótipo branco, eu preciso obrigatoriamente ter os dois alelos recessivos. Para que eu tenha um animal com pelagem negra, eu preciso ter pelo menos um alelo dominante. Pelo menos um alelo dominante. Ok? Em relação aí à norma de reação de um gene. Então, a expressão do gene ela pode sofrer interferência do meio, resultando em diferentes fenótipos, situações diferentes, fenômenos conhecidos como norma de reação de um gene. Por exemplo, nós temos aí um coelho, né? Esse coelho, naturalmente, ele tem duas pelagens, uma pelagem no verão e uma pelagem no inverno. Então, predominantemente, a cor branca é no verão e a pele branca com manchas é no inverno. A produção de pigmentos se dá exatamente pela interação, né, pela relação mais intensa da temperatura. Então você tem lá um coelho branco, você coloca uma bolsa de gelo por alguns dias e isso vai fazer com que esse pelo, né, essa pelagem fique com manchas pretas. Isso ocorre exatamente essa produção de pigmento por conta da temperatura mais baixa vinculada aí à bolsa de gelo, ok? Aqui um outro ponto que é muito interessante, que é a relação do genótipo e fenótipo. Então a pigmentação da pele é condicionada por um par de alelos autossômicos, tá? Então o alelo A condiciona o albinismo, a ausência de pigmentação da pele por melanina. Então o albinismo é essa ausência de pigmentação. A pessoa não é branca, ela não tem o pigmento. Então os melanócitos, eles não vão produzir a melanina. Enquanto o alelo azão, ele condiciona a pigmentação, tá? Então, o fenótipo albinismo, ele está relacionado ao genótipo azinho, porque é a ausência do alelo azão que condiciona a pele normal, a pigmentação da pele normal. Já o fenótipo normal, de pigmentação normal, nós temos aí o genótipo azão-azão ou azão-azinho, ou homozigoto dominante ou heterozigoto. Por fim, nós temos aqui a relação genótipo-fenótipo, que é o exemplo 2. A polidactilia é a presença de 6 ou mais dedos nos pés ou nas mãos. Ela é condicionada por ela é condicionada por um alelo pesão, ou um alelo dominante. Enquanto que a presença de 5 dedos normais, né, ditos normais, é condicionado pelo seu alelo recessivo, o pezinho. Então, o fenótipo polidactilia, né, ela é condicionada pelo genótipo pesão-pesão ou pesão-pezinho, ou o alelo ou homozigoto dominante ou o heterozigoto. Percebam que nós temos aqui pelo menos percebam que nós temos aqui pelo menos um alelo dominante. E isso vai fazer com que o caráter se manifeste. Veja ao lado o fenótipo de 5 dedos do pé, considerado normal, ele não tem nenhum alelo dominante. Então, a polidactilia não se manifesta. Ok? Bem, galera, finalizamos aqui mais uma aula e eu espero que vocês continuem estudando genética, que é um assunto bem interessante. Lembrem-se também de comentar a aula, perguntar na aula. Vejam também e divulguem o nosso canal para os seus colegas. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!